Eu me chamo Declan e trabalho como coveiro em um dos cemitérios mais antigos de Dublin. O clima úmido e o céu cinzento quase sempre pairam sobre nós, criando uma atmosfera sombria que parece nunca se dissipar. Eu já havia escutado muitas histórias sobre coisas estranhas nos cemitérios, mas nunca havia testemunhado nada pessoalmente. Até aquele dia. Fui designado para exumar um corpo enterrado há mais de 25 anos. Era um trabalho que fiz muitas vezes antes, então não me preocupei muito, apenas com a dificuldade física da tarefa. No entanto, assim que comecei a escavar, algo parecia estranho. A terra estava mais dura do que o normal, como se algo a estivesse comprimindo de dentro para fora. Levei cerca de 2 horas até chegar ao caixão. Quando finalmente vi a madeira gasta, senti um arrepio subir pela minha espinha. O caixão estava quebrado em uma das pontas, e pude ver uma mão esquelética projetada para fora. Isso não deveria acontecer. Caixões não se abrem sozinhos, muito menos deixam os restos se moverem daquela forma. Tentei racionalizar, pensando que o caixão poderia ter se deteriorado mais rápido devido à umidade. Quando comecei a remover o resto da terra em volta do caixão, notei arranhões profundos por dentro da tampa. Fiquei paralisado por um momento, meus olhos não acreditando no que viam. As marcas estavam frescas, como se alguém, ou algo, tivesse tentado sair. Desci para o buraco para retirar os ossos, que estavam dispostos de maneira estranha. O esqueleto não estava alinhado como seria de se esperar. O crânio estava inclinado para o lado e uma das pernas estava dobrada de um jeito impossível. A mão esquelética fora do caixão parecia apontar para mim. Respirei fundo e continuei o trabalho, me convencendo de que era apenas o tempo brincando com meus nervos. No entanto, enquanto recolhia os ossos, algo indescritível aconteceu. O osso da mão que estava projetado para fora se moveu. Não foi minha imaginação. Eu o vi deslizar na terra, como se fosse puxado de volta para o caixão. Quase caí para trás, o pânico tomando conta de mim. Segurei firme a pá e olhei ao redor, mas o cemitério estava deserto. Não havia vento, nenhum som, apenas o osso que agora estava perfeitamente alinhado com o restante do corpo. Eu larguei tudo e saí do buraco. Não voltei mais lá naquele dia. O supervisor teve que concluir o trabalho. Até hoje, toda vez que passo por aquele túmulo, sinto que algo está me observando debaixo da terra. Meu nome é Almir. Sou coveiro no interior do Mato Grosso. Nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração, apesar de ter crescido ouvindo lendas sobre o cemitério da nossa cidade, que data do século XIX. Tudo começou numa noite quente, o tipo de calor que faz o ar parecer pesado. Eu estava terminando o turno quando recebi a ordem de exumar o corpo de uma senhora, falecida há mais de 40 anos. Sua família estava querendo trasladar os restos para um túmulo da capital. Comecei o trabalho no fim da tarde. O sol já estava quase se pondo quando a pá atingiu o caixão. Achei curioso que a madeira, mesmo antiga, não parecia tão deteriorada quanto eu esperava. Assim que levantei a tampa, notei algo que me deixou desconfortável. O caixão estava parcialmente aberto, com a tampa ligeiramente deslocada. Isso não deveria acontecer. Quando levantei a tampa completamente, o que vi me fez engolir seco. Os ossos estavam amontoados de forma estranha, como se a falecida tivesse tentado se mover dentro do caixão. A cabeça estava virada para o lado oposto, e as mãos... as mãos pareciam estar tentando empurrar a tampa. Mas o que me deixou realmente inquieto foram os arranhões. Havia marcas profundas na madeira, como se unhas fincadas com força tivessem lutado para escapar. Passei a mão sobre o caixão e meu coração quase parou quando senti um leve eco vindo de dentro da madeira. Era como se algo estivesse vibrando lá dentro. Afastei-me instintivamente, o suor escorrendo pela minha testa, mas a curiosidade me venceu. Inclinei-me sobre o caixão e, naquele momento, um som veio de dentro. Um leve suspiro. Saí correndo, deixando as ferramentas para trás. Naquela noite não consegui dormir.
No dia seguinte, voltei com mais 2 colegas para terminar o serviço. Nenhum deles ouviu o que eu ouvi, mas ainda hoje, quando estou sozinho no cemitério, tenho a impressão de que, se eu escutar bem, posso ouvir o mesmo som, o eco dos mortos. Eu sou Sergei, coveiro em uma pequena cidade na Sibéria. O frio aqui é implacável e a morte parece mais próxima, já que o inverno nos cerca quase o ano inteiro. Trabalhar como coveiro nessas condições já é uma luta, mas o que vivi há alguns anos me faz acreditar que há forças que a ciência não pode explicar. Era fevereiro e o solo estava duro como pedra. Estávamos exumando o corpo de um homem que havia sido enterrado por engano em uma cova destinada a outra pessoa. O corpo estava lá há mais de 15 anos. Não era raro encontrar caixões danificados pelo frio extremo. Mas quando abrimos aquele caixão, algo estava errado. A tampa estava entreaberta e uma mão esquelética pendia para fora, como se tivesse sido empurrada por dentro. Meus companheiros ficaram em silêncio, trocando olhares nervosos. Decidimos abrir o caixão completamente e o que vimos fez o ar gelado parecer ainda mais mortal. Havia arranhões na parte interna da tampa, longos e profundos, e os ossos do homem estavam em posições impossíveis. Seu crânio estava pressionado contra a madeira, como se ele tivesse lutado contra alguma coisa, ou talvez contra o próprio enterro. Eu mal conseguia respirar. A ideia de que alguém poderia estar consciente debaixo da terra, lutando para sair, me deixou aterrorizado. Mas o pior veio depois. Enquanto levantávamos o corpo para transferi-lo, ouvi algo. Um gemido abafado, como o som de alguém sufocando debaixo de toneladas de terra congelada. Congelamos no lugar, todos os 3 ouvindo o mesmo som. Largamos o corpo de volta no caixão e, sem dizer uma palavra, fechamos tudo o mais rápido possível. Desde aquele dia, toda vez que ouço o vento soprando através do cemitério, me pergunto se são os mortos tentando nos contar o que aconteceu com eles lá embaixo, na escuridão fria da terra. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado!